A dependência química é compreendida pela psiquiatria contemporânea como uma condição clínica complexa, multifatorial e crônica, classificada no transtorno por uso de substâncias, segundo critérios diagnósticos estabelecidos pelo American Psychiatric Association no DSM-5. Trata-se de um fenômeno que ultrapassa em muito a ideia moralista de falta de força de vontade, pois envolve alterações neurobiológicas mensuráveis, vulnerabilidades psicológicas estruturais e fatores sociais determinantes que se entrelaçam ao longo da vida do sujeito. A psiquiatria atual compreende que a dependência modifica circuitos cerebrais relacionados ao sistema de recompensa, especialmente aqueles mediados pela dopamina, reorganizando a forma como o cérebro percebe prazer, motivação e tomada de decisão. Isso significa que a substância deixa de ser apenas um recurso externo e passa a ocupar posição central na economia psíquica do indivíduo. O processo de instalação da dependência raramente é abrupto. Em geral, começa com uso experimental, evolui para uso recreativo, depois uso habitual e, finalmente, uso compulsivo. Esse percurso não é igual para todos. Ele depende de predisposição genética, história emocional, experiências traumáticas, contexto social e acesso à substância. A psiquiatria reconhece que certos perfis psicológicos apresentam maior vulnerabilidade, como pessoas com transtornos de humor, ansiedade, impulsividade elevada ou história de sofrimento psíquico precoce. Em muitos casos, o uso de substâncias surge inicialmente como tentativa de autorregulação emocional, funcionando como anestesia psíquica provisória diante de dor interna persistente. Uma característica central da dependência química é a perda progressiva de controle sobre o consumo. O sujeito passa a utilizar a substância em quantidades maiores do que pretendia, por períodos mais longos do que planejava, e mesmo diante de consequências negativas evidentes. Essa persistência não ocorre por ignorância dos danos, mas porque o cérebro dependente reorganiza prioridades motivacionais, de modo que a substância passa a ser percebida como necessária à sobrevivência emocional. Surge então o fenômeno da fissura, ou craving, que corresponde a um desejo intenso e intrusivo, frequentemente acompanhado por ansiedade, irritabilidade e sofrimento psíquico significativo. Outro aspecto fundamental é o desenvolvimento de tolerância e abstinência. A tolerância corresponde à necessidade de doses progressivamente maiores para produzir o mesmo efeito subjetivo, enquanto a abstinência representa o conjunto de sintomas físicos e psíquicos que aparecem quando o uso é interrompido. Esses sintomas variam conforme a substância, podendo incluir insônia, tremores, sudorese, depressão intensa, irritabilidade e alterações cognitivas. Em quadros graves, especialmente relacionados ao álcool e benzodiazepínicos, a abstinência pode representar risco médico significativo. Do ponto de vista terapêutico, a psiquiatria adota a abordagem integrada. O tratamento não se restringe à interrupção do consumo, mas inclui estabilização clínica, acompanhamento psicoterapêutico, intervenções familiares e, quando indicado, uso de medicações específicas, como naltrexona, metadona, buprenorfina e disulfiram. Essas intervenções não curam a dependência de forma imediata, mas reduzem recaídas, estabilizam impulsos e ampliam a capacidade de reorganização psíquica do paciente. A recaída, aliás, não é considerada fracasso moral nem falha terapêutica, mas parte possível do curso clínico de uma condição crônica. A psiquiatria contemporânea entende o tratamento da dependência química como processo longitudinal, semelhante ao manejo de doenças como hipertensão ou diabetes, nas quais a adesão terapêutica precisa ser sustentada ao longo do tempo. O objetivo não é apenas a abstinência, mas a reconstrução de um projeto de vida capaz de substituir o lugar central ocupado pela substância. Também é essencial reconhecer o papel do ambiente social. Fatores como isolamento, desemprego, violência, exclusão simbólica e sofrimento existencial aumentam significativamente o risco de dependência e dificultam a recuperação. Por isso, intervenções eficazes incluem reinserção social, fortalecimento de vínculos afetivos e construção de sentido subjetivo. A dependência química não é apenas uma alteração cerebral, é uma reorganização da relação do sujeito com o mundo.
Por fim, a psiquiatria atual procura substituir a lógica do julgamento pela lógica do cuidado. O dependente químico não é alguém moralmente fraco, mas alguém cujo sistema psíquico encontrou na substância uma solução provisória para conflitos profundos e, posteriormente, ficou aprisionado a ela. Compreender essa dinâmica é fundamental para reduzir estigma, ampliar acesso ao tratamento e permitir que o sofrimento seja reconhecido como experiência humana legítima, que pode ser transformada com acompanhamento adequado.